os nossos planos na mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Convido você a fechar os seus olhos. Nós já louvamos o Senhor nesta noite. E agora vem a palavra dele, que é o alimento de cada um aqui nessa noite. Essa palavra que tem poder de cura, de transformação, de libertação. E essa palavra que traz esperança a cada coração nesta noite. Porque a palavra do Senhor é vida, e vida com abundância. Curva sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o teu Espírito Santo venha de encontro a cada coração nesta noite, e que a palavra que venha ser ministrada venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo transformação, libertação e cura nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Tira todo o cansaço, todo o enfado, toda a fadiga. Tira tudo que não provém do Senhor. Mas que nesta hora venha prevalecer a vontade do Senhor sobre a tua igreja. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Continua falando com cada um de nós. Eu tenho certeza que o Senhor já falou através dos louvores, mas o Senhor venha continuar falando aos nossos corações nesta noite através da tua palavra. Eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer, para falar conosco, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos aqui, reunidos, para alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem lhe será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém o cuidado desse mundo o fascina, das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Podeis assentar, irmãos. Jesus Cristo, nosso Salvador, mais uma vez ensinando seus discípulos e ensinando a nós também que estamos aqui. Ele fala para nós que para você entender a palavra de Deus, você não pode entender com o ouvido. Você tem que entender, você tem que ouvir e ver com o coração. Porque a palavra de Deus é espiritual. Nunca nós vamos conseguir entender com a nossa mente humana. É por isso que João 3, a palavra de Deus fala, você tem que morrer para o mundo e você tem que nascer para Cristo. Vocês têm que se tornar espirituais. Existia uma multidão procurando o Senhor Jesus, mas Ele revela a palavra apenas para os seus discípulos que estavam acompanhando, que estavam caminhando, que estavam buscando, que estavam se sacrificando para continuar andando com o Senhor Jesus. Porque não é fácil, a palavra de Deus fala, a porta é estreita, você vai ter dificuldades, você vai ter deserto, você vai ter escassez, mas você vai ter vitórias. E só tem vitória quem anda com Deus. É por isso que Deus nos prepara, nos molda, nos fortalece através da palavra de Deus. Você sabe por que Jesus estava falando da parábola para os discípulos e ao mesmo tempo para nós? É porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, é preciso de ser apresentado a cada um de nós. Cada um de nós que entramos aqui, um dia esse Senhor Jesus foi apresentado. Talvez no começo a gente não tinha maturidade, não tinha entendimento com toda certeza, mas por causa da persistência, da vontade de querer aprender, de querer estar próximo, de querer esse alimento espiritual, a qual você só vai enxergar a partir do momento que tem uma caminhada com o Senhor. Porque tudo que tem valor, você precisa de lutar por tudo aquilo que tem valor. Aquilo que não tem valor, logo logo perde a graça, logo logo não tem sentido. Mas tudo aquilo que tem valor, como a palavra de Deus, é preciso a gente todos os dias estar lutando por ela. Foi por isso que Pedro chorou quando negou o Senhor Jesus. Naquele momento que Jesus disse que ele não ia, que ele ia traí-lo, que ele ia negá-lo, ele disse nunca. No coração, na convicção do coração, ele nunca ia fazer isso. E às vezes nós nos pegamos também desse jeito. Eu nunca vou deixar a palavra de Deus. Mas vem determinadas situações nas nossas vidas que a gente começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Aonde vem a fé, a persistência, a caminhada, a vontade de fazer a vontade de Deus? Na palavra do Senhor. O momento que Pedro foi convertido no coração foi o momento que ele viu o Senhor Jesus depois de ter negado 3 vezes, que ele disse que nunca negaria. Foi o momento que ele chorou. Foi o momento que ele sentiu de verdade que Jesus era Deus na vida dele. A palavra de Deus fala em João 4. Vamos navegar na palavra do Senhor. João 4, para frente um pouquinho. João 4. Como assim apresentada a palavra? Presta atenção nessa palavra, que bonito que é. João 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você começa a notar que quando Jesus começa a conversar com essa samaritana, Jesus começa a tirar a religiosidade dela, começa a quebrar tabus, porque os judeus não conversavam com o samaritano, ainda mais uma mulher samaritana. E Jesus começa a lhe dar a palavra. Aquilo, quando a gente vem no começo, não consegue entender direito. Quando o Senhor Jesus fala da parábola para aqueles que estavam ao redor, ninguém estava entendendo nada, nem os seus discípulos estavam. Mas porque os discípulos estavam determinados a aprender, a caminhar com o Senhor Jesus, a andar com Ele, a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus, foi-lhe revelado a palavra para eles. E aí a palavra se torna espiritual e viva, e você começa a entender o verdadeiro sentido que a palavra tem nas nossas vidas: salvação. Mas além de tudo isso, você tem o melhor aqui nessa terra. Você tem o melhor nessa terra. Deus tirou o povo da escravidão do Egito, colocou aonde? No deserto, dificuldades, aprender a confiar em Deus, aprender a alimentar do maná que cai do céu. No deserto, você só fica vivo lá com milagres. No deserto, tudo aquilo que você levar do mundo vai perecer. E como que você vai plantar no deserto? Não tem água, o solo não é frutífero, o solo não é lugar de plantar, porque é só areia. Mas ali acontecem os verdadeiros milagres. Aquela samaritana, mesmo não entendendo, ela não desistiu, ela não foi embora. Ela poderia ter falado: eu sou samaritana, estou indo embora, não vou ficar aqui conversando com você que é judeu. Mas ela continuou a ouvir a voz do Senhor. E ela fala assim: Senhor, tu não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Fez perguntas. Nós devemos perguntar às vezes para o Senhor: Senhor, eu estou no caminho certo? Realmente é isso que o Senhor quer da minha vida? Então fala comigo. E se você perguntar para Deus, Ele vai falar com você. E Deus não tem maneiras que Ele não possa falar com você. A palavra de Deus fala que Ele falou com Isaías através de uma brisa bem mansa. Falou com Moisés numa sarça pegando fogo. E assim com todos esses grandes homens. Não existe limite para que Deus fale com você, mas é preciso que cada um de nós continuemos de pé, caminhando na direção da palavra de Deus, aprendendo. Tem que ter o conhecimento, senão você nunca vai saber o sentido da palavra de Deus. Vai vir, buscar, depois vai sair, e agora? Não, Deus continua direcionando, da mesma forma, assim como o Senhor Jesus, aqui nesse momento. Jesus não estava aqui aleatoriamente. A palavra de Deus: você não está aqui aleatoriamente, você está aqui porque Deus permitiu que você viesse até esse lugar. A palavra de Deus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Senhor Jesus falou isso. Somos nós que estamos fazendo parte dessa palavra de hoje. Uma sexta-feira, a qual passamos a semana inteira trabalhando, cansado, mas glória a Deus por ter esse momento da gente vir agradecer, porque nós estamos de frente à palavra que tem vida, e vida com abundância e vida eterna. E quando você acredita de verdade, Ele começa a te guiar. Essa samaritana nunca estava imaginando que um dia ia ter um encontro desse. E quando você continua persistindo na direção da palavra do Senhor, um dia acontece de você ouvir a voz dele. Você ouvir, você ver. Igual Jó, antes eu ouvia falar de Deus. Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha o conhecimento. Quando ele falava, as outras pessoas paravam para ouvir aquilo que ele estava falando. Ele dava esmola, ajudava os pobres, ajudava todo mundo. Mas ele só tinha ouvido falar de Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, ele teve que quase ir à morte. Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens materiais, tudo que Jó tinha, perdeu a saúde, mas continuou de pé. Sabe para quê?
Porque no final de tudo, ele ouviu a voz de Deus falar dentro do coração dele. Quando o Senhor falou para ele: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Quem é você para falar desse jeito comigo? Aquilo foi o momento mais grandioso, foi a certeza de Deus na vida de Jó, porque ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele, ouvia as pessoas falando. Então o verdadeiro sentido da reunião da palavra de Deus é você ouvir a palavra de Deus, ouvir através de pregadores, ouvir através de pessoas que têm fé, que estão nessa caminhada, até chegar no momento que vocês vão ouvir a própria voz de Deus falar dentro do coração de cada um de vocês e de cada um de nós. Porque já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Mas é preciso ter o quê? Força de vontade, determinação, não desiste. A gente não desiste no trabalho. A gente está lá no trabalho, às vezes aguentando humilhação, tudo aquilo, mas está lá firme. Por quê? Porque precisa. E você acha que não precisa da palavra de Deus? É da palavra que nós precisamos. Porque quando você coloca a palavra dentro do seu coração, quando alguma coisa acontecer na sua vida, você vai em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque agora tu está andando no meu caminho. É fácil? Não é. A samaritana não estava entendendo nada. Nada. Jesus estava falando de água de beber, ela estava entendendo a água do poço, e Jesus estava falando: a água sou eu, e ela não conseguia entender aquilo, mas ela continuava ouvindo a palavra de Deus, ela continuava ali se esforçando para receber aquilo que Jesus estava nas mãos para entregar para ela, para entregar para cada um de vocês, para entregar para nós. Quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, e essa água ainda vai jorrar em você para a vida eterna. Eternidade, está vendo? A eternidade de novo. Porque Jesus estava se apresentando a essa samaritana. Até aqui tudo bem, ela continuava sem entender, com a força de vontade, mas aí vem algo surpreendente, aonde a palavra começa a se tornar espiritual. Porque até quando você está ouvindo a palavra, ouvindo apenas com seus ouvidos, não com o coração, é só a palavra falada por mim, por homem. Mas quando você começa a ouvir com o seu coração, é Deus que começa a falar através dessa palavra, não sou mais eu. Isso é o que acontece na vida dela. Quando Jesus fala assim, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Aí o Senhor fala: vai e chama o teu marido. E ela respondeu: não tenho marido. Olha que coisa interessante, onde vem o poder da palavra. Bem disse, não tem marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora está não é teu marido. Isso disseste com verdade. A partir do momento que a palavra começou a ter poder agora, ela falou: epa, peraí, tem algo além da minha compreensão, porque Deus é além da nossa compreensão, e isso é que é maravilhoso, porque antes da gente nascer, Ele já tinha criado o mundo, Ele já existia. Antes da gente ter um pouquinho de sabedoria, achar que a gente sabe alguma coisa, Deus já estava criando as estrelas, o céu, tudo isso. Agora você imagina a sabedoria de Deus comparada com a nossa. A palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens. E é esse que nós servimos. E quando você persiste, você confia de verdade nessa palavra, ela começa a mudar. E aí começa não mais a palavra ter vida, e a própria palavra fala com você. O próprio Deus fala com você. O próprio Deus guia cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é colocado dentro do nosso coração. Atos Apóstolos 9, Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9. Por que não conseguimos ver, ouvir as coisas de Deus? O que é que bloqueia? O que é que trava? Atos 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha que coisa bonita. Ananias era um discípulo que já tinha conhecimento e tinha o quê? Intimidade com Deus. Ananias não ouvia falar de Deus, Deus falava direto com ele, ele não precisava de pessoas falarem através da palavra do Senhor. Olha quem chegou. Deus é maravilhoso mesmo. E a partir daquele momento,
o Senhor fala a Ananias e manda ele ir até a casa de Saulo de Tarso. Vá até a casa de Saulo. E Ananias fala: Senhor, mas esse cara tem perseguido a igreja, tem maltratado, tem matado pessoas. Aí o Senhor fala algo grandioso para ele: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Está vendo tanto que é importante a gente ouvir a palavra de Deus? Porque às vezes Deus fala de certa maneira conosco e a gente não consegue entender. E aí você precisa de caminhar para você confiar quando Ele te mandar em determinado lugar, fazer determinada obra. Olha para o lado da vida de Abraão. Olha só a situação que estava Abraão naquele momento que sobe o monte para fazer o sacrifício do seu próprio filho. Aos olhos humanos, nós nunca entenderíamos uma situação dessa. Mas se você olhar pelos olhos espirituais, é uma maneira que era uma pessoa que confiou de verdade a sua vida, a vida do seu filho nas mãos do Senhor. Confiou poderosamente. E quando ele vai fazer aquilo que foi falado para fazer, a palavra de Deus fala que quando o coitelo ia descendo, bravou uma voz: Abraão, pare. Naquele momento aparece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para entrar no lugar de Isaac. Porque o Senhor está sempre disposto a cada um de nós. Olha só o sacrifício grandioso, Ele deu o seu próprio filho. A gente só vai entender a profundeza disso se nós nos tornarmos espirituais, a profundeza do que é o que o Senhor Jesus fez. Deixou de ser Deus, andou na simplicidade humilde, se humilhou, foi julgado injustamente, ficou quietinho, apanhou, foi esfolado vivo, para que eu e você tivéssemos essa rica oportunidade. Olha o tão que é rica essa oportunidade. Por isso que a palavra de Deus é precisa ela ser apresentada. E aqui no momento de Paulo, que teve a visão perdida quando viu a luz, o brilho do Senhor Jesus, porque estava perseguindo a igreja. Quando Ananias coloca a mão, ele volta a enxergar, ele volta, se torna uma pessoa espiritual. E aquela palavra foi colocada, passada de um que tinha o conhecimento para outro. E ele se torna o maior pregador de todos. Ele se torna um homem tão grandioso que nesse momento, dessa sexta-feira aqui, milhares e milhares de igrejas estão pregando sobre algum ato de Paulo, do Evangelho. E é isso que Deus quer que a gente faça também. Temos que trabalhar? Claro que temos, mas colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Ele sabe daquilo que a gente precisa, Ele sabe daquilo que nós precisamos. 1 Samuel capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Eli já não estava fazendo a vontade de Deus. Eli era o sacerdote. Seus filhos estavam fazendo bagunça no templo. Ele estava vendo, não fazia nada. Até que chegou um momento que o Senhor manda um profeta falar com ele. Deus estava triste de todo aquele acontecimento. Mas Deus é justiça e alguma coisa tinha que ser feita. E Deus fez. A partir daquele momento, aparece Samuel no templo. Aí você começa a prestar atenção, porque Samuel só vai saber quem é Deus. Deus já estava falando com Samuel. Samuel, Samuel. Mas existia algo que ele não conhecia a Deus. Porque para você conhecer a Deus é preciso o Deus ser apresentado a cada um de vocês. Para conhecer Jesus é preciso apresentar Jesus a cada um de vocês.
É por isso que aquele povo estava naquela situação, ouvindo o Senhor Jesus falar de parábolas, mas não conseguia entender. Porque para você entender as coisas do Senhor, para você entender a palavra de Deus, é preciso de ter uma caminhada. É preciso de ter dificuldades que Deus mesmo vai colocar nas nossas vidas para saber se você vai continuar caminhando ou você vai desistir. Porque a maioria das pessoas que tinham sido tiradas do cativeiro do Egito, mais de 1 milhão de pessoas, os mais velhos, aqueles que tinham idade de 18 anos para cima, morreram no deserto, porque não quiseram, tiveram medo, não confiaram em Deus, desistiram. Apenas Samuel, apenas Caleb, Josué, Arão e Moisés, e os mais jovens caminhando. Está vendo que não importa, não é quantidade, importa é você ter o coração aberto para o Senhor falar dentro do teu coração e caminhar com você. Aquelas outras pessoas foram caindo e morrendo no deserto, mas quem entrou na terra de Canaã foi os jovens e só Josué e Caleb, porque lutaram, porque tiveram vontade, força de vontade, acreditaram de verdade. Então não é milagre que vai fazer as pessoas ficarem diante da palavra de Deus, não é milagre que vai fazer você continuar caminhando com Deus. Jesus Cristo curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer, os outros 9 nem voltaram para agradecer Ele. Não é milagre que te faz em pé, o que te faz em pé é a persistência, é continuar buscando, é continuar caminhando, até que chega no momento da sua e da minha e da nossa vida, que Deus fala com você. Continua caminhando, porque eu estou com cada um de vocês, mas tem que ter força de vontade, não desiste, continua, porque a árvore ela vai crescer sempre no tempo certo. Salmo 1, no tempo certo ela vai dar o fruto e vai saciar as pessoas que estão com sede da palavra de Deus. O mundo já no maligno, mas existe muitas pessoas que estão lá, que serão resgatadas pela palavra do Senhor. Paulo de Tarso era um perseguidor da igreja, era um perseguidor que estava no mundo, achando que estava fazendo a coisa certa, mas de repente ele se depara com a própria palavra do Senhor e transformou o coração dele, e pode transformar o nosso também, e tem transformado, mas é preciso de ter força de vontade. É isso que nós fazemos, é isso que a gente faz, apresentar a palavra para vocês, até chegar no momento que o próprio Deus vai falar com vocês. Não mais eu. É assim que somos nós, dependentes do alimento, dependentes da palavra do Senhor. Samuel se torna um profeta, se torna um juiz, se torna um sacerdote, se torna um homem grandioso, porque ele não desistiu, porque ele quis cada vez mais andar com Deus. Em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mas foi assim da noite para o dia que Moisés chegou lá naquela sarça? Não, Moisés está aqui com 82 anos. Moisés tinha sido criado pelo faraó, pela filha do faraó, ele era neto de criação do faraó. Tinha uma vida boa, bastarda, uma vida que todo o povo do mundo quer. Tinha seus carros, tinha joias, tinha tudo. Ele já sabia que era promessa de Deus, porque Deus nunca deixa seu povo enganado. A partir do momento que você começa a caminhar com Deus, Ele começa a trilhar os nossos caminhos.
E não foi diferente na vida de Moisés. Moisés aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a lutar, aprendeu a se defender. Tentou fazer com as suas próprias mãos a sua justiça. Mas não é assim que Deus age. Para Deus agir em mim e você, é preciso você se humilhar. E faltava isso na vida de Moisés. Faltava alguém apresentar a Deus na vida dele. Ele teve que fugir do Egito porque matou aquele soldado egípcio, e o seu próprio avô de criação queria matá-lo. Ele foge. E de repente ele vive sentado num poço, sozinho, pensando: o que eu fiz da minha vida agora? Vou começar da onde? Não tem nada aqui. Tinha uma boa vida. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele e na vida de cada um de nós. Às vezes Ele coloca situações que às vezes a gente não quer, a gente não imagina. Mas quando você está no caminho do Senhor, depois que você passa por essa situação, vem vitórias. Moisés teve que esquecer que ele era neto de Faraó, que ele sabia lutar, que ele sabia guerrear. E aqui nesse momento na sarça, quando o seu próprio sogro, que a palavra de Deus fala que era um sacerdote, que ensinava a palavra, que direcionava ele a palavra do Senhor. A mesma coisa que nós estamos fazendo, direcionando cada um de vocês a palavra, até chegar no ponto que não precisa mais ser direcionado, porque a própria palavra vai falar com vocês. Porque quando Moisés já disse no coração: como que eu vou libertar aquele povo? Estou sozinho agora, sou fraco, não tenho nada. Foi o momento que Deus falou: agora você está preparado. Porque quando nós vemos que nós não temos força, a força vem de Deus. Quando nós vimos que nós também podemos sentir medo, a coragem vem de Deus. Esse é o crente. E nesse momento, a voz do Senhor falando dentro do coração de Moisés, e faz esse homem se tornar um dos homens mais conhecidos do nosso planeta. Em qualquer lugar que você for e falar do mar que abriu, todos vão falar: Moisés estava lá. Mesmo que não tenham fé, mesmo que não acreditam, porque o milagre foi tão grandioso que atravessou gerações, que atravessou anos, até chegar nos dias de hoje. E se não for Deus e a palavra dele, isso não acontece. Isso se chama mistério. E é o mistério que nós queremos para cada um de nós. Caminhar também com Deus, fazer algo para que agrade, fazer algo para que ele sorria e fale assim: estão se esforçando mais na minha palavra, e eu vou fazer a diferença na vida de cada um de vocês. E por isso que esse Moisés se torna esse Moisés. Para terminar, em Lucas 24, a palavra de Deus fala assim, Lucas 24. Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui a própria voz, a própria palavra de Deus, falando com os seus discípulos. Todos com medo, atemorizados, com medo das perseguições de Roma, das perseguições dos judeus. Porque se você começar a andar no caminho da palavra de verdade, vai haver perseguições mesmo. Porque o mundo jaz no maligno, ele não vai aceitar a palavra, mas lá dentro tem pessoas que a palavra está lá, dentro do coração, esperando só ser pregada para que ela venha, para que ouça a voz do Senhor Jesus. Nós, cada um de nós que estamos aqui,
Agarremos essa oportunidade com todas as forças, porque esse Jesus foi aquele que curou coxos, cegos, foi aquele que andou com Pedro sobre as águas, que talvez naquele momento Pedro estava sorrindo por estar participando de um grande milagre grandioso daquele. Mas também foi aquele Jesus que disse que ele ia negar, e ele disse que não, e chora porque negou. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E isso que é bom, continuemos fortes, firmes na palavra do Senhor, porque Pedro lá na frente se torna um grande pregador. A palavra de Deus fala que Pedro tinha tanta unção, que as pessoas ficaram onde a sombra de Pedro passava, curava as pessoas, porque ele aprendeu a confiar no Senhor, porque ele aprendeu a ouvir a voz, até que no momento a voz fez parte do coração dele, porque o Espírito entra dentro e fala através de nós. Por isso que nós venhamos continuar sempre buscando a palavra do Senhor, porque esse mesmo Jesus que pregou o Evangelho para eles, que morreu, ressuscitou e reuniu todos eles de novo, e deu força para que eles continuassem pregando a palavra, com tanta força, que essa palavra chegou até os dias de hoje, 2000 anos depois, e ela continua tendo o mesmo poder, a mesma eficácia. Basta que eu e você continuemos firmes sob a palavra de Deus. Por isso eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelos pedidos de orações. Amém? Vamos estar orando pela vida do irmão José, Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela, Catarina e Joaquim Henrique, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson, Gabriel, Rosana, Rafaela e Rian, Alessandro e Simone, Dalci e Aline. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos diante de Ti cada nome que foi citado. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha alcançar cada vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E da mesma forma, ó Pai, que a sua misericórdia nos alcançou, que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e diante de Ti, eu apresento a Tua amada igreja. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Abençoa com o Teu fortalecimento, com a Tua cura, com a Tua paz, com o Teu refrigério sobre cada um aqui nesta noite. Abre as portas, Senhor. Nesta noite nós Te clamamos, supra as necessidades de cada um aqui nesta noite. A necessidade material, a necessidade espiritual. E alcança também cada um que nos ouviu. Que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. E, Papai querido, e diante de Ti nós colocamos o retorno dos irmãos. Papai querido, que o Senhor venha levá-los debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. Nós Te pedimos e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos por cada vida que está aqui conosco.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.